Olá, aluno! Seja bem-vindo à aula Paraná. Essa é a nossa aula número 12 e aqui nós vamos falar sobre o capitalismo. Nesses próximos minutos, nós estaremos juntos e vamos trabalhar toda essa questão que envolve o capitalismo. Vamos lá, então? Qual o objetivo, então, desta aula? Tá? Então, compreender as fases do capitalismo, de que forma isso se desenvolveu, tá? Desde a fase do capitalismo comercial até a atual fase aí dentro da globalização, que é o capitalismo informacional, ok? Então, é o que nós vamos ver nesta aula de hoje. Vamos em frente? Qual é a definição aí de capitalismo, o conceito em si? É um sistema econômico, social, baseado na propriedade privada e nos meios de produção. E tem como principal objetivo a questão do lucro. É o lucro incessante aí dentro da questão do capitalismo em si. Os trabalhadores, nesse caso aqui, eles recebem uma participação via os seus salários, Então, ele não compartilha do lucro em si, mas ele tem em troca da sua mão de obra, em troca do seu trabalho, ele tem uma questão de salário. Então, o salário é entregue a esse trabalhador por causa da sua força de trabalho. Ok? Vamos já a um quiz? Vamos lá? Para nós aquecermos as turbinas, vamos a um quiz? Vamos lá? É um sistema econômico e social baseado na propriedade privada. Essa é a definição, o conceito, E nos meios de produção. E que vista o quê? O lucro. Tem em vista aí o lucro. Que sistema é esse? É o capitalismo? É o populismo? Eu volto na sequência, eu te dou um tempinho para você resolver. Vamos lá? Vamos lá então à resposta do quiz número 1,
Deu tempo aí de você resolver? Vamos lá? Aqui está a resposta então, né? Então, é um sistema econômico e social baseado na propriedade e nos meios de produção e que visa o que? O lucro. Qual que pode ser? Evidentemente que é a alternativa A, se referindo ao capitalismo. Ok? Vamos seguir com o conteúdo da nossa aula? Aqui nós vamos ver a questão das fases do capitalismo, tá? Como que o capitalismo nasceu, quando que se deu. Aqui nós sabemos que é século XV, XVI, né? Mas a gente sabe que bem antes disso, lá nos primórdios, já havia essa questão, desde que o homem deixou de ser nômade e passou a ser sedentário, a gente já percebe trocas, né? Então, se trocava produtos ali, né? Então, era um gole de leite por um frango, né? Era um quilo de feijão por 1 quilo de milho, enfim. Havia essas trocas e essas trocas se deram a partir do momento que esse homem se torna nômade. Mas sedentário, perdão, né? A partir do momento em que o capitalismo ele passa a outros patamares, a outros níveis, né? Então isso se dá a partir do século XV, tá? Então nesse momento vai nascer aí o capitalismo comercial. Ele vai se dar aí juntamente com as grandes navegações. As nações, de certa forma, vão buscar, nações imperialistas vão buscar em suas colônias, vão buscar em outros lugares matérias-primas. Então, você tem aqui a troca de mercadoria, a troca de especiaria em si. Nesse momento aqui, o que vai prevalecer é a questão do equilíbrio na balança comercial, ou seja, vende-se mais e compra-se menos, tá? Então esse é o período do capitalismo também chamado de mercantilismo, ok? A fase 2 do capitalismo é a fase do capitalismo industrial. Agora, na verdade, você não tem mais a venda especificamente da matéria-prima em si. Você tem a transformação da matéria-prima em si e que, de certa forma, vai agregar valores. Esse processo aqui da revolução, do capitalismo industrial, perdão, ele vai estar linkado muito à questão da revolução industrial. Então, se no primeiro momento, capitalismo comercial, não se conhecia o processo industrial, já no capitalismo industrial, pós-revolução industrial, você tem aqui um agregar de valor à questão do produto e também de serviços, ok? Num terceiro momento, você vai ter aqui o capitalismo financeiro, é a inclusão aqui principalmente de recursos financeiros, as instituições financeiras, os bancos em si, e também aqui a fusão de grandes empresas, né? Você tem empresas dos mesmos setores e até de setores diferentes, né? Realizando fusões. E aí você tem uma ampliação. É nesse momento aqui, no capitalismo financeiro, que você tem um salto, né, para a questão do capitalismo. Nunca se negociou tanto, nunca se evoluiu tanto dentro do padrão capitalista aqui antes dessa fase, né? Antes da terceira fase. Então, a terceira fase ela é uma fase bastante importante para o capitalismo. A quarta fase do capitalismo informacional, embora os economistas... Aqui está linkado a questão da globalização, tá? Os processos tecnológicos, os processos de informação, né? Só que alguns especialistas, economistas, eles dizem que, na verdade, nós estamos ainda vivendo a terceira fase do capitalismo, né? E que essa fase do capitalismo informacional,
ela ainda está se concretizando. E isso, com o advento da globalização, tem se potencializado e, quando isso se concretizar, será um salto também bastante importante para a questão do capitalismo. Ok? Aqui estão as definições, embora eu já tinha dito aqui, né, na sua grande maioria, as definições, mas eu quero ler junto com você aí, para você reforçar mais ainda a sua gama de conhecimento. Então, no capitalismo comercial, foi uma época marcada pelas grandes navegações, né, e descobrimentos. Então, estendeu-se do século XV até o século XVIII. Esse momento aí do capitalismo comercial. O capitalismo comercial, tá, ele também se deu porque havia aqui nesse momento o acúmulo de riquezas. Então você tinha acúmulo de riquezas e havia uma necessidade de que esse comércio se aumentasse e junto com isso também a questão econômica em si. Então, nesse período, né, funcionava também a questão aí da intervenção governamental, ou seja, a intervenção do governo se dava dentro desse período. Na verdade, historicamente falando, era o Estado que realizava esse momento aqui, essa fase do capitalismo. O capitalismo industrial, essência do sistema em si, não era mais aí o comércio, como a gente já tinha relatado. Então, o lucro aqui agora vinha de mercadorias, né? A transformação daquela matéria-prima, como nós havíamos dito. O mecanismo da exploração, aqui capitalista, que foi chamado por Karl Marx, né, de mais-valia, né? A mais-valia resulta no quê? A diferença entre o produto gerado pelo trabalhador, né, pelo trabalho em si, e os salários pagos. Né? Nós não vamos entrar nessa vertente, mas quanto mais se tem a lucratividade e quanto menos se paga, mais se parte do pressuposto que o lucro é maior. Ok? Vamos para uma atividade? Vamos lá? Você copia aí no seu caderno e na volta eu respondo junto com você ou te dou um norte, né? Aí te dou um norte, não vou responder a questão com você, mas te dou um norte, ok? Até daqui a pouco então.
E aí, você já conseguiu responder? Vamos então aqui para a atividade. Cite quantos e quais são as fases do capitalismo. Lembra lá aquelas 4 fases? Está lembrado? E caracterize o que é o capitalismo industrial. Só uma dica. Lembra aí da primeira revolução industrial? Então, com base nisso, você já vai ter aí condição de responder. Ok? Vamos em frente? Vamos seguir em frente? Vamos continuar com as definições aqui do capitalismo? O capitalismo financeiro. Então, o crescimento do capitalismo passaram a surgir várias empresas, né? Especialmente as multinacionais, tá? E favoreceu, obviamente, essas empresas. Essas empresas passaram a ter o apoio através de empréstimos, né? Através de valores que eram oriundos dessas instituições financeiras e, obviamente, levou aí a possibilidade de fusão de corporações, né? As corporações foram cada vez mais aumentando o seu leque, cada vez mais se ampliando e desenvolvendo o seu crescimento em si. Isso trouxe, no caso, também a monopolização. É quando uma determinada empresa domina aquele setor e ali se estabelece até mesmo o espaço geográfico de atuação daquela empresa. Tá? Para que você possa compreender, assim, em grosso modo, como imaginarmos o transporte rodoviário, a questão de ônibus. Há linhas específicas de ônibus, especialmente aqui no nosso país, que é para aquela empresa. Então, aqui caracteriza o monopólio daquele serviço em si. E isso pode ser com relação a produtos e serviços também. Que nós chamamos de monopólio da economia, né? A expansão do mercado de capitais também é uma marca bastante importante aqui do capitalismo financeiro, né? Ou seja, o crescimento, a pujança desse capital em si, né? O surgimento dessas megacorporações, tudo isso vai se dar dentro desse modelo aqui, dessa fase, melhor dizendo, do capitalismo financeiro. E por último aqui, a fase atual é o capitalismo informacional, né? Então, ele está, obviamente, atrelado aí às mudanças dentro do processo da globalização, né? Processo de informação, o processo das novas tecnologias em si, a questão da robótica, a questão da eletrônica, a questão da informática, das telecomunicações, tudo isso, na verdade, o transporte em si, o formato desses transportes em si, tudo isso vai nos arremeter para esse modelo de capitalismo. Uma coisa importante aqui é justamente as transnacionais, presença dessas empresas globais, né, que estão presentes em quase que todo mundo, ou em alguns casos delas, em todo o mundo, né? Há empresas aí, né? Então, fase marcante aí do capitalismo informacional, ok? As tecnologias da informação promoveu aí uma nova estruturação social que se manifesta de acordo com a própria diversificação cultural, né? Então, consiste aí num rejuvenescimento do capitalismo informacional, que outrora nós já tínhamos dito, né? A mecanização, a robótica, as telecomunicações, a informática, os modelos, né, em si, nesse processo aí das tecnologias. É o processo das tecnologias que vai propiciar aí esse rejuvenescimento do capitalismo. Ok? Vamos para mais aí uma atividade. Vamos lá? Agora é uma charge aí para você. Ok? Ok? Então você veja aí, analise a charge
E, na sequência, nós voltamos para falar um pouquinho sobre isso.
E aí, você já conseguiu responder, já conseguiu entender aqui a nossa atividade e que mostra uma chart? Então, a atividade, ela vai dizer o seguinte, com base na chart, eu já vou falar da chart um pouquinho. Caracteriza a fase do capitalismo. Alternativa A. Alternativa B. Explique o sistema capitalista presente. Então, são duas aí alternativas. A alternativa A e a alternativa B. E aqui na nossa charge, o que nós temos aqui? Nós temos uma jovenzinha, uma mocinha ali, né? Uma menina, e ela está ali muito bem trajada, né? Com o seu tênis todo colorido, uma jaqueta ali azul, né? Muito bonita, e uma bolsa, uma bolsa ali bastante elegante também, e a gente percebe que dentro dessa bolsa há um iPhone que está tocando. A ilustração está mostrando, inclusive, a jovenzinha olhando, né, essa menina olhando para a bolsa. Ou seja, o que está tocando dentro da bolsa está chamando a atenção dela. E ela está olhando ali. Então, volto a dizer, uma jovem bem caracterizada, bem vestida em si. Do outro lado da charge, nós temos uma pessoa que, teoricamente, está representando uma pessoa, mas que, de certa forma, nem vestimenta tem ali, né? A gente não vê esse vestimento. E uma pessoa totalmente desconfigurada ali, desfigurada, melhor dizendo. Bastante magrinha, né? Raquítica. E também há um barulho ali, né? E a charge, nesses dois momentos, se no primeiro momento há uma charge apontando um iPhone tocando, no segundo momento, naquela figura onde nós temos essa pessoa bem raquítica, né, também está escrito, o meu iPhone está tocando, mas não é um iPhone, está apontando para o estômago dela, né? Ou seja, o barulho do estômago que se faz quando esse estômago está vazio, né? Então, ou seja, se por um lado nós temos uma jovem bem aparelhada, bem conceituada, bem vestida e tendo acesso a uma tecnologia, do outro lado nós temos uma pessoa que não tem acesso a tecnologia nenhuma e não tem nem o básico, né? Não tem nem o básico, que seria a questão da alimentação. Com base nessa pré-análise que nós estamos fazendo, você vai fazer aí o seu conceito, você vai fazer caracterizar, né? Tanto a alternativa A, tá? Quanto também a alternativa B. Você vai explicar aí, né, a importância da A e a importância da B. Ok? Vamos lá? Vamos em frente? Vamos a mais um quiz. Nesse quiz agora, representa a fase do capitalismo que se baseia nas mudanças provocadas pelas novas tecnologias da informação. Eu volto logo em seguida, você procura aí a resposta e nós já voltamos. E aí, você já conseguiu responder? Vamos à resposta? Representa a fase do capitalismo. Que fase é essa que está representando aqui?
mudanças provocadas pela tecnologia da informação. É evidente que é a alternativa A, né? Que é o capitalismo informacional, ok? Vamos em frente? Vamos lá? Consequências do capitalismo. Aqui nós temos algumas consequências, né? Que é oriunda nesse formato desse sistema econômico. Embora devemos salientar que o capitalismo é um modelo, é um sistema econômico e deveria estar restrito somente à economia, mas a gente sabe que ele vai um pouco mais além disso. Ele entra na questão política, ele entra na questão governamental, ele entra também, faz parte até da questão cultural de muitos países, ok? E em função de tudo isso, né, nós vamos ter algumas questões aqui, algumas consequências desse modelo econômico, tá? Então, a primeira delas é a questão da desigualdade social, o consumismo em si, né? Que aqui cada vez mais intensificado, a degradação ambiental, o monopólio e a formação de cartéis, e que no final das contas, esses monopólios, mas principalmente o cartel, que é uma prática proibida, ela é crime, né? Ela não pode ser praticada, eu já falo um pouco sobre isso, vai no final das contas o quê? Prejudicar os consumidores finais, aqueles que estão lá na ponta e que vão consumir aquele produto ou também, de certa forma, aquele serviço em si. Tá? A questão do desemprego. Tá? Então, a gente tem todas essas consequências em função do capitalismo. Né? Então, eu queria que você entendesse que, embora o mundo inteiro hoje, praticamente, a grande maioria dos países do mundo, eles são capitalistas, né? A grande maioria, mas também há consequências, né? E essas consequências eu acabei de citá-las aqui em si, ok? Atividade 3, explique quais são as principais consequências do sistema capitalista para as sociedades. Né? Aí tem a questão do desemprego, né? Aí tem a degradação ambiental, onde você vai ter, porque o capitalismo precisa do quê? De matéria-prima, precisa de implementação de indústrias, às vezes a indústria é colocada em áreas que não deveria estar ali presente por uma questão linkada à flora e à fauna, né? Então, o aspecto ambiental, assim, o meio ambiente em si, né? Então, são essas dicas que eu estou te dando aí para você responder aí essa questão, ok? Eu vou dar um tempinho para você responder e eu volto na sequência.
E aí, você já conseguiu responder a questão? Então explique quais são as principais consequências do sistema capitalista para as sociedades. São todas aquelas que, quer dizer, parte delas que eu falei na aula passada, na parte passada aí da aula, né? Aliás, eu falei sobre cartel, né? Cartel é quando empresas se unem para combinar preços. Essa é uma prática errada e ela é criminosa. Eu disse que eu explicaria, então estou aqui pincelando para você. Ok? Vamos fazer aqui as nossas retomadas desta aula de hoje. Então, na aula de hoje, nós vimos o conceito de capitalismo, né? Qual é o significado, a conceituação de capitalismo, tá? Que visa principalmente o quê? O lucro, né? O capitalismo se baseia, a vertente aí do capitalismo é a questão do lucro, tá? As fases do capitalismo, aquelas 4 fases que nós vimos, né? Que foram importantes ao longo, desde o século XV, tá? Até agora, a atual presente, um momento, ok? E as consequências aí do capitalismo, a questão da empregabilidade, a questão da falta desse emprego também, né? Quando eu falo empregabilidade, nesse caso, é a falta do emprego em si, né? A questão aí ambiental, os problemas ambientais que se tem em função de implementos, né? Implantação de fábricas e outras questões de infraestrutura que muitas vezes vai prejudicar a questão ambiental, questão da poluição e tantas outras questões aí. Enfim, o capitalismo ele vai deixar essa marca de consequência, né, bastante significativa em si. Ok? Eu espero que você tenha gostado dessa aula e eu encontro com você na aula número 13. Ok? Até lá e um grande abraço.